sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. A ficção era a propaganda antiga que Mas os é caras mentira, faziam. ficção Aí não é era verdade. Mentira. Claro. Aí era. Tá no ar já. Estamos discutindo propaganda. ele ganha umas armadilhas para nós, ele põe no ar e não avisa. Pois é, ele está achando que isso aqui é uma esculhambação, isso é uma Isso empresa Não, mas organizada. organizada, tem que começar, Daqui tem a característica. Daqui a pouco ele vai tomar uma chamada da diretoria e vai se queixar, não vai se saber queixar, por quê. Dizer que no Brasil é tudo assim, né? Escuta, cara, ele não botou no ar aí, nós estamos falando de outro assunto. Ele põe a característica aí. Aqui é tudo organizado, não é que nem na Venezuela. Bom dia e Não, Venezuela é organizado. Guaidó, agora com... Que voltou o Guaidó? Não, o Guaidó voltou a incomodar só. Agora é com o Maduro. Hoje na Folha de São Paulo tem uma entrevista do Nicolás Maduro para aquela jornalista Mônica Bergamo, que acho que é uma das melhores jornalistas que tem no Brasil. Não? Ela fez uma longa entrevista com ele, onde fala uma série de coisas muito interessantes. Conselho não só os adeptos do Maduro, como os críticos do Maduro, a ler a entrevista. Né? Essa Mônica Bergamo é ótima jornalista. Então, né? na Folha de São Paulo de hoje. E no UOL também. Ela é muito melhor do que o Davi Coimbra, por exemplo. Mas ela não tem mérito. Aí tu está esculhambando com a mulher. Tem mérito de ser melhor que o Davi Coimbra. Acho que você é melhor que o Davi Coimbra. E que o Túlio Milma também. Não, é pior ainda. E que o Rodrigo Lopes. Que time. O Rodrigo Lopes, pelo menos, me parece ser bem intencionado. Não, muito mal intencionado. Também é mal intencionado. Mal intencionado. Então... E a Rosane Oliveira? Essa é coitada, né? Tu acha? A Rosane Oliveira, ela tem uma outra coisa ainda? Contra ela, que é o seguinte... Aparência. Não, isso seria... Na televisão, pô? Trucidar a mulher. Eu quero dizer o seguinte, não, na televisão quem tem problema é o Pedro Ernesto, que os caras não estão contra. Mais um? Não, televisão é estética. Como é que põe uma pessoa que não é bonita na televisão, cara? Você acha que televisão é só bonito? Claro, tem que ser Você faria um bonito. sucesso fantástico na televisão. Não, a Rosane de Oliveira, no rádio, ela tem um problema, ela tem uma voz horrorosa, né? Desagradável, né? Parece que está chorando sempre, né? Não te dá a impressão que ela vai chorar? As opiniões dela são niponicamente pequenas, entendeu? Niponicamente? Pequenas. Que nem o Bolsonaro falou do japonês que ele encontrou na rua, né? O Bolsonaro, por exemplo, tem opiniões niponicamente pequenas. Niponicamente, minúsculas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Barba, Cabelo e Bigode, começando, quer dizer, já começou faz 5 minutos. Começou a hora, né? E a gente estava dando uma charla, nós estamos na semana... Uma charla. Para mostrar a nossa erudição, Nós entendeu? dois gaudérios aqui, né? Nós somos gaudérios? Eu acho que eu sou semi-gaudério. Semi-gaudério. A minha mãe me fez... Ela é gaudéria? Eu acho que era meio gaudério, ela me fez ouvir muito, e eu gosto muito de música nativa por causa do Grande Rodeio Farroupilha, que era os domingos não era grande Rodeio Coringa? Esse. E eu ouvia sempre, e aí eu ouvia o Portela. Era de castigo que tu tinha que ouvir? Não, a família ouvia, o rádio estava ligado, ficava todo mundo ouvindo ao natural. São duas coisas que eu lembro muito dessa época, é essa coisa da música nativa. Grande Rodeio Coringa. E a Santinha que corria de casa em casa e ficava nas casas. Tu não tem mais? Tu sabe que eu... Não, parece que voltou. Tu sabe que eu... Claro que... Era uma caixinha, né? Assim, tu abria, então ficava 2 dias ou dia, não sei, nas casas, e as pessoas levavam adiante. Ia na tua casa? E tu sabe que, claro, criança não tem como gostar disso, né? Então tinha que ficar ajoelhado rezando, né? Aí, putz, minha mãe botava Santinha tem várias, né? Acho que era Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários nomes, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes. Não me lembro. Mas aí, escuta, aquele troço era ruim, era pior de ficar... Eu preferia... Tu não gostava da Santinha, então? Não gostava do ato de ficar de joelhos rezando, que me incomodava mais do que ficar de joelhos nos milhos. Aí eu me lembro que a minha mãe insistia, a gente ficava choramingando, e um dia eu achei um pretexto para tentar sair fora, mas ela não deixou, não consegui convencer. Qual era o teu argumento? Não, o meu argumento é assim, daqui a pouco eu levantei e disse assim, eu não quero mais brincar. Mas não era brincadeira, era sério. Eu achei que eu era esperto. Era sério. Achei que eu era esperto. Na minha casa nunca foi. Sabe que eu tinha um sentimento assim de perda, assim, porque de perca? Perca. Aqui nesse programa é perca. Eu tinha um sentimento... No bafo,
Bafo não, perdão. Barba, cabelo e bigode é perca. O jogador bafo pergueu. Não, aí não deu. Um bafo na nuca. Perca, também perca. Eu tinha um certo sentimento de perca, porque a Santinha não ia na minha casa. Meu pai era meio ateu, mais anticlerical do que ateu, e a minha mãe tinha sido educada protestante e tal. Olha que coisa sofisticada. Anticlerical. Anticlerical, né? Eu penso que isso aí é aquele troço de bebê, o Clericô? clericô. Ele era anticlericô. Anticlericô, é. Bebida francesa, não. Também, né? Começamos bem nosso programa. Não, hoje eu sou obrigado a pedir para fazer uma edição especial do Barba, Cabelo e Bigode. Por que edição especial? Hoje é terça-feira, dia 18, e fazem exatamente Setembro. 8 mais 19, 27 anos que o glorioso Inter não conquista um título de expressão nacional. Então, eu queria te propor o seguinte, Amanhã tem, né? eu queria que tu fizesse um revival de 1992, vamos ver se a memória não te trai, e que tu trouxesse inicialmente a escalação do Inter de 92, quem era o treinador. Tu sabe quem é que trabalhava no Inter nessa época? Eu! Olha só, no marketing, no 92. Inclusive, eu fiz um bilhetinho, o presidente, quando Quem era o presidente, né? Pedro Paulo Zacchia, o Pedro Paulo. quando o delegado foi embora... O delegado era o treinador, né? Não, tu não diz o nome ainda que tu vai dizer Não, daqui vou a dizer pouco. depois, né? Quando o delegado foi embora, me pediram para fazer um bilhetinho, né? De despedida para o delegado. E foi assim, de improviso, eu não tinha ideia o que eu vou fazer, né? E ele era muito querido pessoalmente, né? Ele ficou até emocionado. Eu peguei e dei um chupão aí, uma mentira. Chupão? Um chupão, deu chupão na obra de outro, de tá. terceiro. Ainda bem, aí pode. Isso é coisa de publicitária, né? Mentira? É, óbvio. Publicitário. Aliás, ao invés de mentira, tu devia de contestar a propaganda. chupador. O publicitário... É, antes de ser acima de mentiroso, tudo, um é chupador. Isso. Isso. Porque se apropria dos filmes dos outros, das músicas dos outros, dos livros dos outros, para criar título, para fazer texto. Tudo apropriação indébita. E tem alguns ainda que usam o verbo em outra situação ainda. Tem isso. Isso é pior do que mentir. Ele chupar. Não, o tipo de chupada que eles dão é isso. Não, e ainda pegam ideias chupadas e ganham prêmios com aquilo. Ganham prêmios, né? E não dão mérito ao autor. Real, essa eu acho que deve ser a desonestidade que apontar. Vamos apontar. Porque aí tu vai ter meu apoio. Na próxima é importante para mim ter teu apoio. Não, aí tu vai ter o meu apoio. Claro, porque isso aí eu conheço muito. Eu sei. E aí, o que tu chupou? Não, eu queria que, em função dessa... Não, mas quem te chupasse, não vai dizer? Poucas coisas. No Antônio Lopes. Agora você deu o nome do cara. Eu nem me lembro de quem era assim. Eu acho que foi o Caetano, que assim, eu não sei, é de um compositor popular brasileiro, que ele tem uma letra numa música que diz assim: eu não estou indo embora, só estou preparando a hora de voltar. O Inter disse para ele... Ele não voltou depois, né? Não, ainda bem que não, ele era bem meia boca. É tipo dessa batida aí do teu treinador, o Odair. Porra, eu botei um troço em tua homenagem ao Face e tu não te manifestou. O Odair, ir. Isso. Mas hoje não é o momento, amanhã temos que... Até amanhã somos todos Odair. Então somos Odair, mas então... Tu viu como jogou bem lá em Belo Horizonte, jogando, atacando? Seguiu as nossas... Eu acho que ele ficou louca, né? Deu louca no Odair. Não, ele sentiu nossos eflúvios. Nossos eflúvios inteligentísticos, e aí ele foi por aquele caminho. Mas amanhã não vai. Eu queria, então, a audiência do Barba, Cabelo, Bigode quer saber 92. 92. Eu estava lá, no Beira-Rio. Tu também, né? Acho que sim, estava. Tu era funcionário da casa? Estava, inclusive, de grátis lá. Eu acho que eu também ia de graça naquela época. Eu tinha uma credencial de jornalista, né? Aliás, fui jornalista, fiz até cobertura do São José e do Inter em determinado período. E não era para aquele jornal. Faustão. Faustão, e não era naquele jornal, era o anterior, né? Era na última hora. Cara, eu me lembro de alguns jogadores, não me lembro de todos, né? Engraçado isso, né? O goleiro, tu te lembra? Pois é, quem era o goleiro? Né? Eu acho que tu não te lembra. Era o Gatito Fernandes, não? O Gato Fernandes? Ele sabe ali que é o Gato Fernandes, né? Inter de 92, campeão da Copa Brasil. O golo final foi do Célio Silva, né? Sim, de pênalti, né? De pênalti. Isso lembramos. Feito no Pinga. O pênalti quem sofreu foi o Pinga. Sim, o Pinga sofreu. O Inter tinha um baita de um time. Peraí, mas deixa eu te contar essa história. O Pinga sofreu o pênalti, aí no final entrevistaram o Pinga. E o que ele disse? Eu tive sensibilidade para cair quando fui tocar. Isso é bom, né? Criativo, mais do que vários publicitários. Muito. E não mentiu, né? Não, tinha sensibilidade. Realmente, sensibilidades. Sensibilidade. E caiu,
Até quem mais? Eu me lembro. Não, ele- O Caico no Rio fez o golo que nos levou. O Kaique era o baixinho o aquele. baixinho que fez o gol no Rio, que a gente perdeu por 2-1 pro Fluminense, né? E aí veio aqui em Porto Alegre, como fez 1-0, no placar agregado, com golo fora, o Inter ganhou do Fluminense, né? Foi isso? Foi, mas foi contra o Fluminense. Foi, em 92 foi, né? 92. Foi. Então a gente já ganhou do Fluminense, Do Fluminense. em duas ocasiões importantes. O Fluminense foi Aquela- o último, em 76. Antes da final. Da final foi pro Fluminense. Foi o Fluminense lá no Rio. Que o Fluminense tinha um timão. O Inter ganhou 2-1, tinha o Paulo César Caju e o Rivelino. Tinha um baita de um timão. E nós tínhamos o Paulo César Carpegiani, o Falcão, o Jair. E aquela imagem do Rivelino correndo do jogador uruguaio no Maracanã. Pois, que não, coisa não. indelével. Que coisa indelével, né? Fugindo dos caras, né? Foi muito engraçado. Era o Rivelino era o daquele- Ramírez, né? Ramírez, isso mesmo. Ramírez. Foi se meter com o uruguaio. É. O Rivelino me parece, sempre à distância me pareceu, aquele jogador tritalentoso, mas provocativo. Mas E cagão. e cagão. Cagão, né? Cagão. O Renato aqui uma vez bateu num jogador uruguaio, né? Não me lembro também, ou ele correu atrás para bater num jogador do Uruguai. Não se faz mais aquelas brigas que não tinha ultimamente. Não, cara, Lembra tiraram do- do futebol, tiraram um monte de coisas que eram Tu não muito... pode mais vaiar as mulheres que Não vão... pode falar das mulheres, que era uma coisa muito divertida aquilo. Era tri inocente. Era tri Inocente, inocente. Não pode beber, não pode não sei o Não quê. pode mais chamar o jogador de bicho. Não pode. Perde pontos Não, chamar o jogador. teve uma bronca aí agora. Totalmente sem graça. Tio. É. E as brigas que tinha no final do jogo. Você lembra um Palmeiras e Grêmio aqui em Porto Alegre? Que brigaram, todo mundo brigou. Brigou aquele centro médio do Grêmio, que era um assassino, como é que é? O Dinho, né? Sim, não, agora estava falando, estava me lembrando, eu me lembrei assim, estava viajando, não estava prestando atenção, estava me lembrando das brigas que tinha sempre o Gainete, que tinha os o clássicos, Gainete os caras que já e o entravam Dudu. antes do jogo, já se sabia que eles iam brigar, o Gainete e o Alcindo. O Alcindo, né? É o Isso centroavante. O Gainete era o nosso goleiro, né? Eles Mas quem era já- o goleiro de 92, hein? Achou aí, meu? E Gato Fernandes, viu como eu Tá. sabia? Pai do Gatito. Lê o time aí, Gato Fernandes. Não, quem? Lateral esquerdo? Não. Franco. Não é Sérgio? Célio Lino. Célio Lino, um lateral, um cara que veio, jogou em várias posições. Depois Pinga e Célio Silva. Mas como é o primeiro nome do Franco? Não tem? Não tem aí? Esse cara jogava muita bola, tia. Meio mulato, Eu tô assim, puxando lembrava a o memória Oreco. aqui. Eu não sei que Franco, agora não me lembro o primeiro nome dele, mas te deu branco. Depois, meio de campo. Elcio era bom, era um negro esguio. Um negro esguio, é. Lembra Alto. o Ednilson. Ele era alto. Qual era o assim, outro? E era meio assim. Ricardo. Ricardo, eu não me lembro o muito. Elson, quem mais? Era o meio armador. Não, no meio de campo, Elson e Ricardo. Dois, ele bota 3 atacantes ou 4, né? Caico, Maurício. Caico- O Maurício é aquele que veio do Botafogo. O negãozinho aquele. Ele jogou no Grenal do século e jogava, cruzou pro Nilson. Pro Nilson fazer É, o gol, né? jogava. Marquinhos, é um meio meio de armador, né? campo. Quem? O centroavante morreu de AIDS. O Gerson. Era um timinho, né? Não, mas tinha uns 3 ou 4. Os dois zagueiros eram bons. É, O mas os goleiro de hoje também. são melhores. O goleiro é o melhor de todos, né? Melhor que qualquer um, mas os dois... Grande time não era, tinha uns 6 meia-boca ali. É como hoje. Hoje tem um monte de meia-boca, mas acho que tem melhores jogadores hoje. A dupla de zaga hoje é melhor. O Edenilson é melhor. O Guerreiro é melhor do que o Gerson. Barba, cabelo e bigode em edição especial comemorando a Taça Brasil de 1992. Vamos comemorar essa, recomemorar antes da próxima. Não, mas vai dar certo. Tu acha que amanhã... Putz, eu não gosto de lembrar da frase que eu ouvi de alguém, ou eu mesmo que inventei. Que Tu é não assim, gosta, mas vai dizer. Pois é, que é aquela frase, quando a gente espera, não dá certo. Quando não espera, vai lá e mete 3-1 no Como é que é? Atlético.
Daniel Costa Franco. Daniel, agora eu lembrei, sim. Jogava muita bola. Jogava, por Franco. Mulato, muito bom jogador, Daniel bola, Franco. Jogava bola. Esse cara podia ter sido, olha, o outro dia o sujeito falou que seria um tipo Oreco, assim, que viu o Oreco jogar, Então, o maior lateral esquerdo o do que era Brasil. bom nesse time, então, era a defesa. Esse Célio esse Lino não era ruim. Não, era um marcador, né? e O goleiro era muito bom, né? Os dois centrais e o lateral esquerdo. O Pinga talvez fosse um dos grandes jogadores que o Internacional E perdeu. quando é que o Aloysio começou a entrar, que ele jogou com o Pinga também? Ele jogou depois, quando o Célio Silva foi embora. O Pinga é um jogador do Grêmio chamado Fernando, não sei que mais que deu, né? Quebrou a perna dele lá num jogo no Olímpico. E nem sequer o juiz deu falta, lembra isso? Com o tempo que os juízes entravam em campo com a camisa do Grêmio por baixo. Hoje eles não entram mais com a camisa do Grêmio por baixo. Por causa do VAR, né? Por Eles causa entram do com a VAR. camisa direto. Sem por baixo. É tipo o Daroco, direto, assim. O Daroco ainda é aquele corpãozinho dele, assim, o cara não tem medo de... ainda raspa o cabelo ali, fica com uma cara de gladiador. Mas o Barão de Tararé que diz, de onde menos se espera é que nada vem, né? Daí mesmo é que não sai nada. Mesmo que não vem nada. Então, mas como nós esperamos a vitória amanhã, eu tenho confiança, né, que o grande Odair Hellmann vai escalar o grande Patrick na ponta esquerda. Eu estou gostando de uma coisa. Patrick e seu bundão. Eu estou gostando de uma coisa nessa preparação hoje de manhã. Se ratificou o meu sentimento positivo em relação, não ao Odair, mas a tal de comissão técnica, que da qual faz parte, dirigida pelo Melo. Tá? Grande Melo. Que eles estão repetindo todos os clichês em relação a cuidados, mesmo que sejam clichês. Para jogador, parece que sempre funciona. E concentraram 24 horas antes do normal. Então, assim... Todo respeito ao adversário, estão com esse papo. Isso é legal, porque, bom, sei se é assim ou se não é assim. E não dá para fazer aquelas práticas tão salutares do passado, por exemplo, de colocar no vestiário do adversário aquelas coisas fedorentas. As bruxarias. Não, essa bruxaria, eles põem aquelas lá que dá coceira no cara, como é que é? Bicarbonato de amônia. Sei lá, umas coisas assim que o adversário merece. Esse time do Atlético Paranaense... No Cinema Rei, que tu não te lembra onde é que era? Claro, lá na volta do Guerino. Ali perto de API. Agora tem uma loja lá de... O Empo. O Empo, Alô, Empo, estou te citando aqui de graça. Onde era o Cinema Rei. Por favor, bota uma verbinha. Tu sabe que aquele Cinema Rei me traz duas lembranças. Olha só o que a gente fazia. A gente levava... Vamos falando no vestiário. Não, mas primeiro eu me lembrei da sacanagem. Cinema. A gente, quando era guria, para o Cinema Rei ou no América. No América era programa duplo. Eu não sei quem é que um dia descobriu e comprou bicarbonato de amônia. Tu já sentiu o cheiro de bicarbonato de amônia? Cheiro de mijo, né? Não, e assim, ele é tripenetrante, ele te dói, assim. A gente sentava, porque o cinema era meio caído, assim, né? Caído, descidinha. Era uma novidade na época, né? Ele não era totalmente ainda, ele não era assim, mas ele já tinha um escorredor, assim, em nossa audiência. Não era uma arena. E aí a gente sentava lá na última cadeira e alguém... Não era tu? Não era eu só fazia parte. Largava, abria, levava um vidro, assim, uma quantidade razoável, e deixava escorrer aquele bicarbonato de amônia. E lá na frente, em 30 minutos, é insuportável ficar dentro do cinema. Mas já que eu estou contando isso aqui, que não tem nada a ver com barba, não tem a ver com barba, cabelo e bigode, porque é a época que tínhamos os times e tal. Bom, sabe o que uma vez me aconteceu? Tu no vestiário do Atlético? Não, é pior que a do vestiário, olha só. Ali naquela região, teve nos anos 80 uma construtora muito sólida que fez toda aquela região. Tão sólida que quebrou depois. Não, a construção civil tem um segmento a ser estudado. Tu já viu como as construtoras quebram? Sim. Elas fazem assim e quebram. Por que tem uma coisa do segmento? Porque os patrões que ficam muito ricos, aí quebram a empresa, pronto, não querem mais negócio. É um troço tricurioso isso. A empresa quebra, o empresário não. Eu tenho muita intimidade com a construção civil, porque eu fui desentortador de prego, meu pai era da construção civil, é um troço tricurioso. E tu ganhou dinheiro... Um dia eu vou estudar a construção civil. Mentindo nos anúncios Não é mentindo, é sendo desonesto. Desonesto. Pegando a obra dos outros e não citando a construção civil. Não, na construção civil não, Tu não tinha umas continhas também de construtora? Não, na construção civil. Não, na Guerino foi a maior tomadora do dinheiro do BNH na época dos militares. E aí, o Cinema Rei, quando eu era criança, eram os donos dois gêmeos carecas.
Os carecas. Eram uns irmãos gêmeos e carecas. irmãos carecas. Então, a gente, como era muito bagaceiro ali da API, a gente ia no mezanino e a gente mastigava, que nem no tempo de colégio, mastigava papel que ficava grudento, assim, a gente no colégio E fazia jogava isso. na cabeça do careca. Jogava na cabeça dos carecas, Os cara. carecas assistiam todos os filmes. Não, vez que outra tinha um outro ali, e de vez em quando alguém acertava o papel... Na cabeça do careca. Na cabeça do careca. E olha que passam-se os anos, nos anos 90... Tu encontrou o careca. Não, escuta, eu dei aula de criação numa faculdade, e aí fiz amizade com vários alunos, tal, aí aquela amizade foi se estendendo. essa faculdade, tal, passaram-se os tempos, de vez em quando a gente se encontrava, até agora mais raramente. E uma época, eu estou falando com 2 ex-alunos, tá? E eram filhos do careca. E tu contou a história. Cara, eu contei a história. E o careca tinha E um trauma. O cara foi se transformando assim, o rosto foi se alterando. Eu digo, o que houve, fulano? Ele disse, eu sou o filho desse cara que tu atirava papel cuspido na cabeça. E o cara até hoje está querendo descobrir quem é para mandar matar. Ah, tá bom. Que coisa. Cara, aí vem cá. Voltando para o vestiário, eu acho que tinha que fazer também. Claro, esse time do Atlético merece Isso, tudo. essa- Os caras têm na manga um anúncio do. Como é que é? O logo da Havan, do velho da Havan. Sim. Então, o cara, na época das eleições, o presidente fez o time entrar em campo com a camisa amarela para promover o Bolsonaro. Esse time merece tudo e mais um pouco, cara. E é um time do Paraná ainda, Mas né? tu sabe que esse tipo Porque sabe quem é que torce para o Atlético Paranense? O Sérgio Moro. Tu sabe que uma vez... Tudo que fizer Não, para mas esses caras é pouco. esses troços, é tudo errado, mas ajudava a criar a mala preta, te lembra? A mala O preta. tempo do Asmus, e não sei o quê. A mala. E, eu tinha Grenal, e os caras iam comprar o goleiro. Isso. Né? Não, Essas coisas, é. elas faziam parte, às vezes eram verdade, do folclore, que uma vez eu... Tempo do Vevé. Tempo do Vevé. Eu me alimentando disso, eu disse, inclusive o Fábio Bernardi ficou furioso comigo, ele era do marketing do Inter, e eu disse que o futebol estava ficando sem graça já naquela época. Pô, o cara não fala isso. Daqui a pouco eu vou virar gremista. Ele é do Inter, o Flávio Bernardi. Aquele chato. Não, o Fábio Bernardi é coloradíssimo. Pois é, do Inter. Do Inter. Que ruim, né? Mas escuta, ele era do marketing do Inter. Ele não responde. Nós fomos, não, deixa eu dizer, nós fomos num programa e ele estava lá e eu disse que o futebol estava perdendo a graça com essas coisas que a gente comentou, que eram necessários aparecerem mais, como é o nome do... Esse cara do Vasco lá, que eu acho que faleceu agora. Sei quem é. Que era dono do Vasco, que nem esse cara é dono do Atlético. Tá, eu sei. O Miranda, Eurico Miranda. Miranda. Eu quis dizer pelo lado folclórico. E ele achou que tu estava vendendo a corrupção, né? Ele ficou brabo. Ele disse... E ele era publicitário, estava trabalhando... Mas ele não era ainda publicitário de agência. Ele ficou brabo comigo. Ele disse, pô, vocês publicitários, sempre com essa mania de querer ser diferenciados e não sei o quê. Imagina mais Eurico Miranda no futebol. Aí ele defendeu uma coisa mais pura, assim, e tal. Que é essa coisa folclórica. Como é bom a gente poder atirar papel mascado na cabeça dos outros. Dos né? carecas. Dono do cinema. Cara, era muito divertido. Pena que eu nunca encontrei o David Corrigan lá no Cinema Rei para atirar na cabeça dele. Ele ia no Cinema Rei? Provavelmente, se alguém falar, ele deve dizer que conheceu todo o Cinema Rei, o América. Ele deve dizer que, inclusive, conhecia até o OK, que tu não lembra onde era o OK. Lembro, sim. O Onde OK é que era era o boa. O OK? OK era mais adiante um pouquinho, à direita de quem vai pela X Brasil, quase na frente da igreja. Né? Da se falasse igreja, da hoje igreja ia de te Cristo cobrar. Redentor. Ah, bom, então tu sabia mesmo. Eu sei Sabes tudo, onde é do Quarto Distrito. Ali não é o Quarto Distrito, ali é o Passo cinema, da Areia. a localização dos cinemas, eu faço uma disputa contigo. OK. Ok. Tu só tira nessa zona aí, né? Não, eu vou até Onde lá. é que é o Pirajá? Onde é que era o Pirajá Pirajá? era no Partenon, e o Miramar. O Miramar era na esquina da... Gaguejou. Não, na frente da igreja São Jorge, no Partenon. É que era fácil a geografia, porque era a diversão da gente. Foi ali que eu comecei a ler Tex Willer. No Miramar? Nas matinês. Não, era o OK, o Rei... O América tinha programa duplo. E, o Rosário, que foi quando conheceu o Cinemascope em Porto Alegre, 4 cinemas. Tinha o Cinemascope som estereofônico de luxo. Qual eram os 4? Um era o Rosário. O outro era o Vogue. Que Vogue, cara? O Vogue nunca teve Cinemascope. Que Vogue? O Vogue era da... O Cinemascope da elite, 20th Century Fox. O Vogue era cinema cultural. Da elite intelectual. 4 cinemas em Porto Alegre lançaram o Cinemascope. O Rosário, e aí?
O Imperial Vitória. no centro. Que Vitória, cara. Tá chutando, hein? Pior que o Bebê. O Vitória, Cinemascope do... é que Vitória era tradicional. Cinemascope do 20th Century Fox era Imperial no centro, Rosário no bairro São João, Ritz em Petrópolis e Marrocos, Menino Deus. 4 cinemas lançavam o Marrocos. Cinemascope do 20th Mas, Century tipo, Fox. como a gente está velho, será que a gente vai morrer em seguida? Vai, Porque tu fala em vai, Marrocos, vai, tu quer ver uma vai, coisa? vai. O Marrocos foi construído onde foi o estádio do Nacional. E hoje não tem mais, nem o Marrocos não tem mais, cara. Cara, tu está completamente equivocado. Onde é que era o campo do Nacional? O campo nacional era um pouco para dentro, Aonde onde era o hoje tem supermercado Nacional? do Castelão. Era o antigo Castelão, Não, hoje é o Nacional. Nacional. Mas o Marrocos era na Getúlio Na Vargas. esquina. Mas é nas costas, cara. Ah, mas é uns 100 metros ali. Então, mas isso que eu estou dizendo. Mas de qualquer forma, para Mas o Marrocos ficou, o prédio ficou. Mas pra Virou um registrar- estacionamento, pra- virou... para sei lá. registrar a nossa exagerada permanência Onde no é que é o planeta. Cinema Atlas? Não, o Atlas era ali em Petrópolis, ali de frente, perto da Barão do Guimarães. Amazonas. Que Barão do Amazonas, muito Claro, mais o para Atlas cima. não, Na o esquina do Campo do Forceloso. Ah, ali, aqui embaixo, né? era aqui embaixo. Mas, não, lá era outro, era o Ritz lá. Não, o Ritz era lá em cima. Mas né? tinha outro cinema ali. Não. Puta, tinha, fui Não, pegar a besta, não, lembro. não. Perto da Barão, logo na Barão, onde é o Ah, bom, Banrisul. ali era o Ritz, passando na Barão. É o Ritz. É o Ritz, é. Pô, tem que lançar, já não me lembro de todos, não. Em Ipanema tinha cinema? Ipanema teve um cinema, né? Como é que é o nome do cinema Ipanema? É perto da minha casa, não era Ipanema. Não, era mais ali adiante. perto onde que eu moro, ali, hoje, na Venceslau, tinha um cinema ali. Mas eu falei do Marrocos para registrar nossa antiguidade aqui no planeta. Olha só, ali na mesma regiãozinha, então, já foi o Campo do Nacional, que A é de Chácara das outra, Camélias. que é de outra época. Depois o Progresso chegou ali e Progresso. derrubaram o estádio, venderam para um supermercado e tinha o Marrocos. Não tem mais o Marrocos porque não tem mais cinema de rua. Não tem mais cinema de rua. Pois é, São né? muitos anos nesse planeta. É, o último cinema de rua que eu acho que tem é o do Cine Bancários, ali na ladeira, Na né? ladeira. É, o Rua Bancário. da Ladeira. Aliás, tem um filme aí que é interessante, já que tu acha que nós estamos a tempo demais no mundo. Esse, Não, eu não estou reclamando, nem Não, quero ir embora. não, eu só não estou tá dizendo bem. que é bastante tempo. esse filme do Legalidade, que é aquele acontecimento de 61, da legalidade do Brizola, mas não é um filme, não é um documentário, é uma história que se passa ao mesmo tempo que ocorre a legalidade. Não viu ainda? Deve ver. Ele é bem E interessante. tu falando nisso, eu me lembro. Eu não sei por que as pessoas não gostam do Facebook. Eu não consigo entender. Eu gosto do Facebook. O Facebook é maravilhoso. Divertido. Como eu aprendo no Facebook, por exemplo, o Cristóvão, lá o teu seguidor. Cristóvão Feil. O teu seguidor, o fiel. Fiel. Tá. Não, ele é o fiel. Ele usou 2 vezes uma palavra que eu nem supunha Ah, que eu pudesse vi que existir. tu comentasse ali. O Pleistocento, Ah, que eu nem sei o que é. É uma época que ele viveu, de certo. Ele escreveu num texto lá para qualquer pessoa e depois meteu num texto teu lá para ti, que não sei o que. E tem uma outra palavra. Ah, não, ele usou fazendo uma análise desse outro filme nacional aí, o Bacaraú. Bacaraú. Aí ele falou o pleistocento do videogame, da militarização. Tá, mas ele usou uma outra palavra que tu gostasse, uma palavra assim vulgar, assim. Qual é que ele usou? Né? Estrebuchado, não? Qual é que ele falou Não sei. lá? Eu Atochado. Ah, é atochada também. Atochada. Ele mistura, ele é o fiel é uma mistura de Ele é culto com vulgar, assim. Com um pouco de populacho, assim. Ele é um pouco parecido com a gente. Viu? Pois é, cara. Ele podia era um cara adequado Então, aqui para a rádio. Aí. Totalmente. E se não fosse o tal de Facebook, como o Santiago gosta de falar, a gente não conhecia uma a série gente não de... conheceria ele e uma série de outras pessoas que têm uns textos. E é algumas legal, moças interessantes, né? tem uma coisa de Tem umas que põem umas fotos de biquíni, quase sem roupa, lá, muito interessante também naquelas eu histórias. agora, por exemplo, nessa etapa Da vida. etapa que eu estou vivendo, não de lutar contra o machismo, eu prometi para várias pessoas do gênero feminino, tá, do sexo feminino, que eu não ia mais botar a mulher pelada, porque elas reclamaram. Mas tem algumas que se põem, né? Mas ela se põe, mas aí me explicaram o seguinte: ela pode. Podem, tu não. Eu não, tá. porque eu estou
Tu tá Como é? Objetivo. Não, é de tá objeto. tornando a mulher objeto. Mas tem um... Daqui a pouco a gente... tem um ing, um wing, tem um wing ali do inglês que eu estou coisificando, é a mesma coisa que coisificando a mulher. Mas então agora eu boto mulher, mas só de roupa. Só de roupa. Será que faz diferença? Não sei. Bom, eu botei uma de roupa que eu não sei quem é, eu acho que pensaram que era minha parente, ninguém reclamou. Tá certo. Totalmente vestida, só os bicos dos seios, assim, mas pelo traje, mas ela estava completamente vestida. É uma foto pudica. É uma foto pudica, eu acho que pode, de roupa pode. Roberto Pintaúde, eu queria comentar uma coisa contigo. Barba, cabelo e bigode, falando só do futebol de antanho. Não, eu vou falar futebol de hoje. Não, vamos falar do futebol de hoje, de amanhã. Não, ainda de hoje ainda. Saiu uma pesquisa na Datafolha hoje sobre preferências dos times de futebol no Brasil. Tu sabe que o Marx tem uma definição clássica, né, de alienação, né? Ele diz que as massas têm a ideologia da classe dominante, ou seja, o pobre fudido, ele se acha rico, entende? Ele vota nos ricos, o cara vota no Bolsonaro e é fudidão de família, o cara vota no Leite e é funcionário público, o cara vota no Júnior e é funcionário da prefeitura, quer dizer. Esses caras não podiam, o cara não podia votar no Bolsonaro, nem outro, então são os alienados, né? É a noção clássica, tu tem vergonha de pertencer a uma classe e tu gostaria de ser rico, meio rico, etc. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma pesquisa hoje da Datafolha sobre os times de futebol no Brasil. Para quem você torce, 20 e poucos por cento, não sei se é o número 21% no Brasil inteiro são do Flamengo. E 11% são corintianos, no Brasil inteiro. A única região do Brasil onde os times locais têm mais torcida é o Sul. Internacional e Grêmio tem mais torcida que o Flamengo e que o Corinthians. Aqui o Corinthians tem 11% da região Sul torce para o Corinthians. Região Sul é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então 11% torce para o Corinthians e 4% torce para o Flamengo. Mas a maioria dos torcedores, mais de 20%, é Grêmio, é Inter, né? E essa maioria deve ser construída aqui no Rio Grande do Sul, porque lá em Santa Catarina, tu vê um jogo de futebol na televisão dos times catarinenses, com o time do Rio, todo mundo é Flamengo lá, todo mundo é Vasco, né? Florianópolis. E no Paraná, só torce para o Curitiba porque o Paraná é um estado que a rigor não existe, né? Uma parte é São Paulo, outra parte é Rio Grande do Sul, né? Então, só torce para aqueles dois times de lá, os caras de Curitiba. Para o Atlético e para o Curitiba. Aliás, o time chama-se Coritiba, né? É com o. Não, tu não pode falar essa palavra. Pode falar qualquer. Um pouco tu fala fudeu aqui, não sei quem tu falou. Né? Não, fudeu, não pode falar cu aqui. É o único palavrão. Por quê? Porque é feio. Cu é um traço feio. Então e o time de futebol é o Coritiba. Coritiba, aí sim, com o. Porque a torcida acha que está né? Aí não fica. Não pode ficar feio, né? Mas a cidade é Curitiba, né? Essa coisa, o cu é tão feio. O time é tão ruim, tão desagradável, aquele time do Paraná, que nem ele quer homenagear a cidade e escreve o nome do time com o, né? Coritiba. É como esse verbo aí que tu falasse aí, que fofo. Não, é quando... No IEPI é fu. Fora do IEPI é com o. Entendeu? E nós aqui seguimos a regra do IEPI. Principalmente para a gente combater... A direção determinou isso? Determinou principalmente por culpa, ou por mérito, ou por consequência do David Coriga. David Coriga. Tu sabe que é tão bom, tu vai escrevendo determinadas palavras repetidas vezes no teu celular, por exemplo, ou no Face, no caso, e né? De repente, ele registra. Então, no meu Face, quando eu bato o seu, já sai Coriga. Eu devo ser o único Face que tem Coriga ali. Fantástico. E tu acha eu bato David e sai David Coriga. E tu acha que isso pode se passar para outros Faces, outros telefones, mas seria a glória, né? Tu imagina se daqui a X tempo... Eu acho que todos nós devemos escrever Coriga. Coriga. Deve. Tanto é que faz mais ou menos uns 4 anos que eu desenvolvo essa mídia. Contumazmente. Tu sabia que o Face, o internet, o Google tem senhas para entrar? Em alguns casos, sim.
Eu não, o meu não, porque no dia que me pedir a senha, eu não sei, porque ele entra direto. Mas eu me assim. atrapalho todo. O meu computador O teu computador. em casa, É. ele já está habituado. É, Eu o entro meu no, caso, eu é. entro no Facebook do Roberto Pinto, onde aqui o da EO tem que botar senha. Eu digo, mas que senha? Pois é, os caras me pedem senha. Eu disse, mas Não, eu fico tem. irritado quando o computador, por alguma razão, me pede senha. Mas que senha? Mas quem é que vai mexer? Ele, que o hacker. E eu com hacker. Eles fazem com senha ou sem senha, eles entram. E por que eles vão escolher logo o meu? Eu tenho Jesus no coração. Um fu. Eu tenho Jesus no coração. Você tem Jesus no coração? Claro, quando eu fiz a cirurgia em fevereiro, eu aproveitei, antes dos caras Pediu uma autorização para o Papa? Não, foi Ele é Bergoglio, ele é argentino. Não, eu sou como... publicitário, eu fiz de forma desonesta, me apropriei da obra. Mas o Bergoglio é argentino, tu é filho de argentino, tu teria direito. Né? Então, o natural deve ter autorizado, que é o seguinte, eu pedi para os anestesistas, olha, quando eles vieram, eu digo, só um pouquinho. Eu queria que antes de vocês me anestesiarem por inteiro, que, assim, eu quero deixar registrado uma coisa, quando vocês rasgarem o troço, que deixa um átimo de tempo, átimo de tempo, átimo é uma palavra que vem do grego, átimo de tempo, deixa assim, vocês fiquem como na posição de mandrake, que algo bom vai entrar no meu coração. Mas como, e quem que pôs lá? Eu não sei, eu pedi para o Papa lá, eu digo, não, eu queria que Jesus viesse para dentro do meu coração, porque todo mundo... Mas alguém foi lá com Mas todas as igrejas de todas as naturezas, tal, eles seitas. recomendam. Você deve ter Jesus no coração. Tá E bom, aí eu sei, mas como é que se põe acreditei. Jesus? Mas eu não tenho, eu acho que eu não tenho, né? Como é que tu pode adquirir essa... Mas tu nunca pediu para Jesus entrar dentro de ti? Não, tem que pedir. Eu aproveitei aquele troço... Aquele momento? Aqueles momentos que minha mãe me botava de joelhos a rezar na capelinha. E eu acho que ali eu devo ter tido um momento qualquer de fé e pedir, Jesus, me proteja. Então, por isso que Foi um evento, né? Eu tenho a impressão que uma dessas vezes que chegou a capelinha lá em casa, houve uma espécie assim, foi tipo uma labaredinha que surgiu. Sim, é. E era Jesus chegando em mim. Mas aí ele encontrou meu coração fechado, aí ele ficou na espera, na espreita. Ele já estava, então, ele ali estava de querendo, tocaia, ele estava né? rondando, de tocaia, né? Mais um aí que quando tu abriu, ele entrou. Mais tu se sentiu melhor depois? mais uma alma perdida que eu trago para o meu reino. Aí tu se sentiu melhor depois? Estou me sentindo bem com Jesus no coração. O cara fica mais bonito. Mais bonito, mais possuído. Mas tu já era bonito na época, né? Eu já era, assim, que Jesus ajudar deu uns retoques, assim, né? Deixou deu um Photoshop. Meu nariz maior. Fez um Photoshop. E que é esse programa? Não terminou ainda? Não terminou, porque nós temos que terminar esse programa, o Barba, Cabelo e Bigode, pergunta do dia 17 de setembro. Sabe que daqui a 5 dias... Primavera. Que troço incrível, cara, eu me aproximo mais de ti. Por quê? Porque tu já fez aniversário, então tu vai ficar uns X meses mais estancado. Avançado. E eu avanço agora. Dia 22, neste domingo. O que tu faz? Pode dizer? Cara, assim, mais antiquíssimo. É mesmo? Foi fundado quando? 1947, quer dizer, eu vou fazer 72 anos. 47? Tu tem saudade de 69, né? Foi um momento glorioso para ti, né? Eu tenho porque, tu vê, tu também tem isso, só que tu te recusa a aceitar e gozar, por exemplo. Como gozar o quê? Claro, cara, tu tem um privilégio na tua vida, como eu, nós dois, que ele não tem, que a Observadora Plena não tem, que nós vivemos os anos 60 e os anos 80, as 2 décadas mais criativas que já aconteceram. 60 tu vai falar nos Beatles? Não, tudo. Woodstock, Beatles, Caetano, Chico, só música. Vinícius. Era o ano que o Grêmio ganhava tudo aí. A única coisa ruim, mas já nos anos 80 virou pro Grêmio de novo. Puta que eu pariu. Mesmo. Foram os anos 70 que era bom. No futebol nos anos 70. 70 eu comecei a dar aula na FAMECOS, né? Que nós fomos 75, 76 e 79. Puta, é só nos anos 70. Só nos anos 70, amanhã que começamos. Eu acho que eu não aderi àquela tua tese há pouco aí do Marx, que os alienados gostam de seguir os líderes e gostam de consumir o que eles consomem e tal. Graças ao Inter, graças ao futebol. Por quê? Claro. Por quê? Porque o Inter ele tem um apelo, uma coisa que assim, essa coisa de ressuscitar os mortos, no caso de lá, o time está perdendo a 18 partidas, vai lá o Inter e perde. Eu acho que isso é uma qualidade do Inter.
Eu acho que é, Claro. é benéfica socialmente, porque nos torna mais... É verdade, as mais- pessoas não percebem isso mais aí, né? duro ante os... Os caras são materialistas como o Grêmio, só Não, pensa em ganhar, né? A gente se torna mais reativos e mais propositivos em relação, Reativos e propositivos. em relação ao senso comum. Os reativos e propositivos parece nome de inclusive, banda, né? eu, inclusive, não gosto muito. Como é que é os valvulados? Os Valvulados sim, e safenados. safenado, né? Não é safenados, é valvulados e acrílicos, não sei como é que É, é. safenado, Eu, por né? exemplo, eu não gosto muito dessa ideia de ganhar, que tu falou Deu o um tempo preto, todo. deu um preto, Não, é de um preto, de ganhar o tempo todo. E o fato de perder e ressuscitar mortos, a clássica derrota aquela Sim, famoso. de 62, 3 partidas para empatar uma. Aliás, a escalação do Renner, 62. mestre, o programa está chegando ao fim, a escalação do Renner de Valdir, 54. Orlando e Paulistinha, Bons, Léo e Olávio, Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Joeci. Era Olávio ou Olavo? Olávio? Olávio? Olávio. Era Olavo Ivo e virou Olávio. Olávio. Ainda de vez em quando não jogava o Gago, às O vezes, mestre né? acaba... Tinha o Ivo Andrade ainda. Tinha o Ivo Andrade. O mestre acaba de, mais uma vez, passar uma coisa... E o treinador era o Silvio Rodrigues. O mestre acaba, mais uma vez, de passar uma informação valiosa para os historiadores. As pessoas perseguem essa informação e têm muita dificuldade de retê-la. A escalação do Renner, campeão de 1954, o primeiro time a ganhar da dupla Grenal. Foi isso ou estou dizendo asneira? Não, foi. Acho que foi. Mas nas outras épocas, lá no Playcentro, como é que é? O Playcentro do Os Fiel, precursores. como é que é do Fiel? O Play Center dele? Como é que era a época do Play Center que ele falou? O Play Center. Então, outra coisa que nós temos que registrar sempre aqui, que tu estava passando e a gente esqueceu, eu esqueci na minha função de subordinado, que talvez seja o momento... Subordinado era outro programa. Não, para encerrar o programa, não, eu sou subordinado, é o mestre e o subordinado. Tá. Isso faz parte do mote que a agência de propaganda criou para o nosso programa. Tá, mais uma mentira. Não, desonestidade. Porque desonestidade. O mestre já existia e o subordinado também. É isso que a propaganda faz. Se apropria, juntou, se apropria das obras dos outros, junta e diz, olha aqui que eu tive uma ideia. Mas o troço já existia. Claro. Não é nada de novo sobre a face Não, da é que Terra. aquela né? outra coisa que... Nada se cria, nada se perde, né? Isso é lei de quem? Do Lavoisier. Lavoisier. Qual era o primeiro nome do Lavoisier? Deve ser Jean. Pierre Lavoisier. Não, aquela coisa que... Jacques Lavoisier. Jacques Lavoisier... Jacques era o Lavoisier. Jacques é o seguinte, por que no Brasil há mais jogadores bem-sucedidos negros do que na Argentina? Mas essa é de novo. Não, isso é um clássico do programa, a escalação do Renner, e isso é uma causa social, cara. Tá certo. Tu não é um Era por cara causa politizado? Não sei. Como que não? Tu tem que falar isso. Por porque- que no Brasil... Por causa da economia, que a Argentina não era baseada no trabalho escravo. Não, mas tu outro Mas- dia... Tu deu uma explicação mais prolixa. Não era baseado nos trabalhos escravos, por quê? Porque a produção argentina era pastoril, enquanto nós aqui tínhamos grandes plantações, né? Açúcar, café. É isso? É isso. Tá. Então, atenção, são duas coisas importantíssimas. Escalação do Renner em 54, Isso, que o treinado pelo Silvio Rodrigues, Isso, professor, né? Isso, foi o primeiro a se chamar de professor. Porque ele era professor no E o, professor, IPA. e o Teté, não é? Ele era professor de verdade. O Teté era militar. Teté, Putz. O que vamos fazer? Mas era um militar. E as escolas cívico-militares? Somos contra, totalmente. Somos, né? Somos. Eu estava esperando a tua opinião. Pra Não. Somos frontalmente contra. Já que sabe que... Na Alemanha nazista, pré-guerra, o Hitler fez essas escolas assim para treinar a juventude. Né? Sabe que umas 2 ou 3... Viu? Prestou atenção nisso? Prestei. Inclusive, eu vou emitir uma opinião aqui. Emite. É o seguinte... Rádio é emissora, né? Eu acho... Eu já externei essa opinião, por isso que eu vou repeti-la. O cara pode internar A educação começou... O cara pode internar uma posição? Pode. Ou externar? Tu ia externar uma posição. Você me externar, porque eu não quero que ela seja que ela tenha muita divulgação. Só aqui na audiência qualificada da EO, que é o seguinte, essa coisa da disciplina, ela também é uma coisa muito interessante e precisa ser discutível e precisa ser bem analisada. Porque, por exemplo, escolas cívico-militares, eu não gosto por uma razão bem simples, bem básica. Bem básica. Por que
a gente, para ter disciplina, precisa recebê-la dos militares. São só os militares que são disciplinados na vida. Eu sou disciplinado. Mas é uma disciplina Eu sou formal, disciplinado. quer dizer, é fazer todas as coisas do mesmo jeito e pensar da mesma maneira. Pois Nós é, aí que dá coisa ruim. nós somos eu anarquistas, sou, em princípio. Claro, mas eu sou do tempo do grupo escolar, tá? E no grupo escolar não era cívico-militar e as pessoas usavam uniforme. Pois e é. ninguém achava ruim. É. Tá? Mas Depois, aquilo é uma coisa democrática, na medida em que o rico não podia aparecer como rico, entende? Todos eram iguais, assim, na aparência, nos direitos, etc. Acho que é uma coisa democrática, né? Não, Agora, mas eu gostava disso. o problema Do cívico-militar. Quando eu estudei no Julinho, não era só lá no Jardim da Infância, né? Eu no Julinho, durante todo o ginásio, eu tinha um fardamento, tinha de fardamento na escola, né? Quer dizer, era uma maneira de não distinguir pela aparência as pessoas. Agora, o problema das escolas militares são os conceitos que eles passam, né? Esse negócio de pátria é perigoso isso, né? Por que os uruguaios e os argentinos são piores do que nós? Por que passou ali a fronteira ali na Livramento e Rivera, os caras do lado de lá são piores do que nós e não têm direito às mesmas coisas que nós? As pátria é uma noção, é uma abstração, não existe um país, né? Não existe. Existe Bom, um aí monte quando eu te canto uma música, tu me critica. Por quê? Porque sabe quem é que registrou magistralmente? Sim, imagine, né? Não há países. Como é que é? Imagine no countries. No count. Não, eu Quem? concordo. O Cabeção, John Lennon. O cabeção, mas Por isso, agora eu vou voltar a um outro tema rapidinho antes que eu me esqueça, que é o seguinte. Tu, por exemplo, deveria de reavaliar a tua vida pregressa Sim. num estágio X do tempo, que é os anos 60. Os anos 60 foram maravilhosos. Só coisa boa. Qualquer coisa que tu olhar, tu vai ver que só tinha coisa boa. Mas o camarada Lenin já dizia que não existe país, não existe pessoas, existe trabalhadores e empregados. Tem muito tempo aí. 44 minutos de programa. Já hein? estamos falando há 44 minutos. Será que tem alguém nos acompanhando aí? Não, tem sim, não. As pessoas estão esperando. Vamos agora Vamos voltar ao vamos básico focar agora. no Barba, Cabelo e Bigode. Vevé. A nossa audiência... são os 3 temas básicos Né? e obrigatórios do programa. O Vevé, já vamos fazer o registro. A escalação do Renner já foi. A diferença social entre Argentina e Brasil e preto e ter mais jogadores futebol, negros no futebol. E o Vevé. E o Vevé? A grande discussão, querida audiência do Barba, Cabelo e Bigode De onde veio o Vevé? ou de onde veio o Vevé? Pro Inter. Nós poderíamos, uma hora dessa, fazer uma enquete aqui, né? Sim, que eu vi Mas quem? eu acho que os caras... O Julio e o... Não, os caras já morreram da época. Talvez quem pudesse nos esclarecer isso, sabe quem? Quem? Eu tenho uma desconfiança. Milton Ribeiro. Não, os herdeiros Vevé. do Luiz Engelka. O treinador do Inter. Foi treinador do Floriano. E ele treinou o Vevé. Acho que ele foi do Emoré também, né? Foi, ele era daquela Sabia que região. tinha um outro clube em São Leopoldo que disputava o campeonato com a Emoré, né? Em São Leopoldo? Em São Leopoldo, né? Que era, na época tinha quase tanto prestígio quanto a Emoré, né? Depois que a Emoré subiu passou a disputar campeonatos, né? Da primeira divisão. Qual era o time? O Nacional. Parece que lembro. E o Novo Hamburgo, qual é o outro? Não há. Não. Não. Eu lembro até o goleiro desse outro time. Qual era o time? Esperança? O Esperança. Não, mas Esperança não era de Novo Hamburgo, Claro. era de Hamburgo Velho. Mas era o Novo Hamburgo, cara. Claro, Não. era de Hamburgo Velho, mas não era outra Viu cidade. como eu me lembro? Viu? Não, mas não era outra cidade. Nacional eu ainda vacilei, mas o Esperança Não, de mas- Hamburgo Velho. E o Novo Hamburgo, e o Floriano tinha sido 48 vezes campeão seguido, e o Esperança, acho que por isso tinha o nome, né? O goleiro do Esperança era o Caneco. E qual era o... Caneco? Caneco, pois é. E qual foi o terceiro time de Pelotas, que eu acho que existe ainda? Farroupilha, pronto. Putz, não deixou nem dizer que era dos É, militares. Brasil, Pelotas, Farroupilha. Tinha um outro, um quarto, disputava o campeonato municipal de Pelotas. Não, isso eu também não lembro. O Farroupilha era o 9º regimento, né? Tinha sido o nome antes, 9º regimento, né? Era de militares, né? era time ainda. ainda existe, eu acho. Ainda. Em Rio Grande também não teve 4 Teve, times? mas o quarto de Pelotas. Não lembro, não sei. Bancários. Hã? Bancários. Não, esse eu não lembro mesmo. Rio Tu Grande sabe que- tinha o Rio Grande, o Rio Grandense e o São Paulo. Não tinha 4. Não me lembro do outro quarto. Mas tu sabe que o Farroupilha, eu me lembrei, o Farroupilha em 61, o ano que o Inter quebrou a hegemonia do Grêmio nos anos, foi até 60, ali, os anos 50 e 60,
eu me lembro que eu comecei a olhar para o Inter e tal. Né? Agora até estava falando da causa social, vou mudar de assunto, vou tentar não me esquecer e voltar para aquele que eu ia começar agora. Que era confusão. Não, aquela coisa de torcer pelo Inter, o Inter tem uma coisa assim de ressuscitar mortos, de ter mais a ver com a causa social. Tem a ver com a minha identidade e com a minha mãe de novo, porque eu me lembro que eu comecei a torcer pelo Inter e a minha mãe não gostava daquele meu envolvimento com futebol, então achava um desperdício, sei lá o quê. E ela dizia assim, o Bebeto agora deu para chorar pelos negrinhos. Tu vê, tua mãe era racista, hein? Não, ela queria me coibir, sei lá eu, e ela achava cheio de preconceito. absurdo. Mas nossas mães eram bem racistas, a minha também. O meu pai era. A minha mãe eu acho que não era tanto. Minha mãe era meu pai era. Que eu Ela chorava pelos negrinhos. Tinha uns parentes, umas irmãs do meu pai, mais velha e tal, que era do outro casamento, a minha mãe chamava aquelas negras, irmã do teu pai. Mas como eu sempre fui assim, de uma capacidade aberto, intelectual acima da média, eu me lembro que em 61, que eu era bem criança ainda, foi quando eu comecei a olhar para o futebol e gostar do Inter. E tinha o seu Telmo, pai do Biriba. Tá? Biriba. Não é parente do Badanha, né? Não, o Biriba era um guri que jogava bola pra caramba ali na nossa rua. E o pai dele gostava de ficar bancando o treineiro, assim, com os guris, ficava dando umas dicas, conversando, jogando conversa fora ali, não sei se ele era aposentado, o que ele era. E eu me lembro que ele sempre me olhava mais porque eu era dos guris o mais falante. Né? Mas não jogava porra nenhuma. Nada. E eu me lembro que aí eu ficava com cara de homem sério, assim, perto da janela dele, falando sobre o Farroupilha vai ser um problema para o Inter esse ano, porque o Farroupilha jogou bem em 61, disputou ali. Ele chegou, incomodou. E eu me lembro que 61 foi o ano forte assim, do Farroupilha. E eu ficava ali com cara de erudito sobre futebol, falando com o seu Telmo, pai do Biriba, sobre o Farroupilha. O Farroupilha e as dificuldades do Inter para transpor o time do Farroupilha. Mais ou menos como vai acontecer amanhã, mas nós vamos triturar o Atlético. Vamos. Eu tenho uma desconfiança que a gente vai ganhar pelo seguinte, não só pela capacidade técnica, pela concentração pelo e tal. Público e tudo. Não, por uma razão seguinte, o Atlético, ele está um pouco emaranhado, assim, está se perdendo um pouco no marketing. Eles estão inventando marketing demais para o futebol. Então, isso vai atrapalhar o time. Ué, tu acha que esse... Claro, inventaram o H ali para mudar a marca. Aí estão patrocinando a Havan. E aí bandeira são bolsonaristas. Muito marketing. Muito marketing para pouco futebol. Eu acho que E eles perderam todas fora, né? Eu sou capaz até de ligar para o Odair. Liga para o Odair. Pedir desculpa para ele que eu escrevi Odair, e dar uma dica para ele. Cara, na tua palestra... Ele faz palestra para o jogador? Acho que deve fazer, todo professor faz. Faz o seguinte, troca o papo de futebol, porque tudo que tu vai falar, tu já falou durante o tempo todo que Fala tu tá sobre aí. o quê? Fala sobre o Zezé. Não, sobre marketing. Tá. Para ele desmentir que, olha, o Inter tem capacidade de ganhar esse título, porque o ideal é ele se convidasse me convidar para fazer a palestra. Pré-jogo. A preleção, falar só do marketing, contra o marketing. Dizer que, anti-marketing. Que publicitário é desonesto, que ele troço da van não vai levar eles a lugar nenhum, que eles não têm bola, então eles estão apelando para botar TH. O Inter é Inter e é a mesma marca desde sempre, entendeu? Eles têm que confiar na marca do Inter, a marca do Inter. Mas será que os jogadores, será que os boleiros vão gostar desse papo? O Guerreiro, sabe que o Guerreiro entende português? Vai falar em português, tu vai fazer umas palavras em espanhol. Pois é, aí nós temos que levar o Julio. O Julio nos traduzir, né? O Julio. Eu estou dizendo aqui que uma das formas do Inter vencer o Atlético amanhã é o treinador, o Odair, ao invés de falar sobre futebol na preleção, falar de marketing e me convidar para lá fazer a palestra. Porque aí eu vou dizer que o time do Atlético é um pouco fake. Mas tu já disse tudo isso aí, né? Tu já falou tudo isso aí. Os ouvintes já sabem. Então, o Julio também está com aqueles fones no ouvido ali. O time do Inter não sai, ele não presta atenção. Não, pois é, mas tu vai precisar dele para traduzir para o espanhol a tua fala. Tu vai precisar me ajudar a fazer o texto. É que tem muito espanhol lá no time, tem o D'Alessandro. O D'Alessandro parece que não vai jogar, né? O Guerreiro, mas ele é líder. E o outro zagueiro lá, o Cuesta. Não, eu até imaginou que maluco, assim, chega o Roberto... Aquele que não enxerga o gol lá, que chuta as bolas tudo para fora, o Nico. Não, como é que chama quando eles dão um nome, quando eles chamam uma empresa, um time, chama alguém para fazer uma palestra de animação, como é que é? Animação, sei lá. Não é animação, é de...
Tá bom, daí entusiasmo. no outro programa tu descobre. Não, tem um tu olha nome. no Google. É de treinamento lá, para estimular, que É. nem uma vez na Betânia eles chamaram o Dunga para fazer uma palestra de competitividade, como vencer na vida, esses papos, de autoajuda, mais ou menos isso. E vão te chamar, né? Não, já pensou como reagiria o time do Inter se o Roberto Melo chega ali, tá ali o Odair e tal. Tem um outro Roberto aqui. Eu fico Nas costas dele, escondido. na coxia. Na coxia, Na coxia. Aí ele faz o papinho e disse, olha, é o seguinte, a gente tem muita confiança no nosso treinador, Odair, a gente tem acompanhado o trabalho dele, assim como vocês, que são atletas, que ouvem as instruções dele para levar o time, trazer o time até onde vocês trouxeram nesse campeonato. Então, a gente achou por bem, adicionar uma informação... Veja bem. Adicionar uma informação a esse treinamento para a gente ser bem sucedido amanhã contra o Atlético de Curitiba e a gente ganhar a Copa do Brasil. Curitiba com o. Então vai ter, vocês vão ouvir agora um palestrante bem sucedido da área. Aí vai assim, meu amigo! Roberto Pinto. Isso aconteceu em Curitiba uma vez para mim. Tu te lembra que eu te contei? Eu fui ver o show do Paul McCartney. Ele te chamou no 50 mil pessoas. E ele se enxergou na plateia. Ele me enxergou e aí ele deu uns acordes ali e disse: The next song I will sing to my friend Roberto Pintaúdi. E todo mundo. Olhou para ti. Cara, foi um delírio, cara. Foi o teu grande momento. Foi, acho que o maior momento. Além de. Musical foi. O outro foi teu casamento. Não, eu disse sim. Não, eu tenho alguns momentos brilhantes na vida. Meu nascimento e eu abri os olhos e conheci minha mãe. Tá. Foi um momento. Foi um choque. Foi um choque. Foi um choque. De adrenalina. Depois o segundo. Mãe. E o segundo. Cala a boca! Não chora. Cala a boca, Aurelildo. Cala a boca, Aurelildo. Não chora. Tá? E o segundo? Aí talvez esse do casamento. Não, do Paul McCartney. Paul McCartney, né? E talvez o casamento com a Sônia. Eu pensando no meu futuro, tranquilo. Com a provedora? Não, é que eu tenho uma coisa, eu sou aposentado pelo SUS, pelo INSS. E agora eu tenho uma aposentadoria na área privada. Entendeu? Fechou todo. Mais Jesus no coração, eu não posso me queixar da vida. E mais esse programa aqui ainda. A EO e o Barba, Cabelo e Bigode, chegando ao final de mais uma edição. Uma brilhante edição. Brilhante edição com o mestre... Agora não é mais mestre das cartas. Não. Eu me senti tri-reconhecido, tenho me sentido tri-reconhecido ao ler as tuas vaquinhas de presépio. Gostou dessa? Sim. Tentei te ofender, entendeu? Eu sei. E uma delas chamou que tu era uma bandeira. Além de tentar te ofender, eu tentei ofender a tua audiência. Sim, eu senti isso. Tá? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa maravilhosa que eu me senti confortado. Eu digo, ainda estou capaz de criar coisas. A galera está toda te chamando de mestre. É mestre para cá. Tu acha que é uma criação tua? Eu tenho mérito isso aí, porque se não fui eu que criei isso, pelo menos fui eu que fiz mídia. Porque agora, para encerrar o papo da propaganda, eu vou dizer o seguinte: a mídia não é nada do que a gente estava elucubrando. Mídia, aliás, a propaganda. Elucubrando. Não é nada do que a gente estava elucubrando. Propaganda é mídia. É mídia. Tu pode ter a melhor ideia do mundo, se não tiver dinheiro para mídia. Por exemplo, eu fiz descobrisse a América, né? Descobri a América. Eu fiz um jingle fantástico. Ninguém ficou sabendo. Não, o cliente não quis comprar. E aí, não tem mídia, não vai para o ar. Então, essa não tem mídia nenhuma. Não tem mídia nenhuma. Então tá, até a próxima, aliás, né? Não, tem um recado aqui importante. Para a nossa audiência, que eu creio, de repente, pode ter, apesar do frio, do dia chuvoso de Plúmbio. Plúmbio. Nós estamos direto no ar ou gravando para passar em várias outras ocasiões? Pois eu acho que não, estamos direto no ar. Depois será repetido. Nós temos, a diretoria pediu encarecidamente que não serão todos os programas, mas um que outro tal, tem uma formação de opinião, que é o seguinte: se existir alguém interessado na nossa audiência nesse momento, em anunciar na EO, procure. Deve ser feito o seguinte: contrate uma agência de propaganda ou ligue para o nosso departamento comercial aqui da EO, 31 91 30 82. Então, contrate uma agência de propaganda ou ligue 31 91 30 82 para anunciar aqui na EO e ser muito feliz, porque a EO, entre outras coisas, gera riqueza. Você põe seu comercial aqui
Alguma venda vai acontecer, eu não vou dizer que vai explodir, né? Porque também somos jovens na mídia, mas alguma coisa vai acontecer porque nós somos uma rádio que gera conteúdo de alta qualidade. E hoje as pessoas, o senso comum está pior do que nunca, desde que existe o planeta. Então, ideias inteligentes e coisas criativas é aqui na EO. Então, é isso aí. Até o próximo Barba, Cabelo e Bigode. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.